Olá, pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje tem o objetivo de explicar a principal diferença entre o crime material, o crime formal e o crime de mera conduta. Essa divisão, ela tem relação com a conduta do agente, o resultado naturalístico que ela provoca e quando é que ele vai se consumar. A conduta, então, seria uma ação ou uma omissão, e o resultado naturalístico, de acordo com o livro do Kleber Masson, Direito Penal, o 1, nos diz que é compreendido com a modificação do mundo exterior provocada pela conduta do agente. O que isso significa? O agente, o indivíduo, tem uma ação ou uma omissão, e essa ação ou omissão é responsável ou não por um resultado naturalístico. E é isso que vai configurar se o nosso crime vai ser material, formal ou de mera conduta. O resultado naturalístico é aquilo que se altera no ambiente, que modifica o ambiente, que antes não era dessa forma. Então, é algo que antes não era de uma forma e agora passa a ser. Antes aquela pessoa estava viva e agora ela está morta. Antes aquela pessoa não estava machucada e agora ela está machucada, está lesionada. Então, vamos para as divisões e vamos, com exemplos, entender o que cada uma delas significa. O crime material, ele é compreendido com a conduta mais o resultado naturalístico que consuma o delito. O que isso significa? Para um crime ser considerado um crime formal, nós precisamos necessariamente de uma conduta, de um resultado naturalístico. Assim, se terá a consumação, se terá o delito consumado, se terá o delito configurado. Então, vamos analisar o artigo 121, né, o artigo do homicídio simples, que diz que, artigo 121, matar alguém. Vejamos. Aqui nós temos uma conduta, ou seja, alguém precisou agir de alguma forma, realizar algum ato que gerou um resultado naturalístico, que gerou a morte de outra pessoa. Então, o crime de homicídio simples, ele é um crime material, porque para ele se configurar, exige que o agente tenha uma conduta e essa conduta gere o resultado naturalístico da morte. E só assim é que ele vai se consumar. Vamos olhar o artigo seguinte: provocar aborto sem o consentimento da gestante. Nesse caso aqui, nós precisamos que um agente haja de alguma forma e que essa ação, essa conduta dele, gere o resultado naturalístico do aborto. E assim é que o delito vai se consumar. Então, vejamos que, se eu agir de alguma forma para matar alguém e eu não matar, esse crime não se consumou, porque eu não tive o resultado naturalístico, que era a morte. Vamos olhar na sequência o crime de lesão corporal. Artigo 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem. Vejam, não basta que eu haja, eu preciso atingir o meu objetivo. Eu preciso agir para causar uma lesão. Então, eu tenho uma conduta e eu tenho um resultado. E assim é que o delito se consuma. Esse é o delito que nós consideramos, esse é o crime que nós consideramos material. O crime que precisamos de uma conduta, precisamos de um resultado naturalístico. Só assim é que ele irá se consumar. Já o crime formal, nós temos a conduta e nós podemos ter o resultado naturalístico, mas ele é indispensável para a consumação. O que isso significa? No crime formal, basta a ação ou a omissão, que o crime já está configurado, o crime já está consumado. Então, um exemplo clássico é o sequestro mediante extorsão, previsto no... Ou melhor, a extorsão mediante sequestro, previsto no artigo 159 do Código Penal. Vamos ler a redação para ver se é possível entender de forma clara o que configura o crime formal. Olha só, artigo 159. Sequestrar pessoa com o fim de obter para si ou para outra em qualquer vantagem.
Vejam só, aqui o verbo do tipo sequestrar pessoa nos dá uma ação. Se o indivíduo sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outro em qualquer vantagem, o delito já se consuma. Vejam que aqui no tipo penal, ele não fala na obtenção da vantagem. É diferente de obter a vantagem. Ele está dizendo que, se você sequestrar com o fim de, o crime já está consumado. Eu não preciso do resultado naturalístico. Eu não preciso que aquela pessoa obtenha vantagem. Então, vejam só. Um bandido liga para minha casa e diz que sequestrou a minha filha e que, para liberar ela, querem 100 mil reais pelo resgate. E, a partir desse momento em que esse indivíduo, esse criminoso, faz essa ligação, o delito de extorsão mediante sequestro, ele já está configurado. Por quê? Ele sequestrou alguém da minha família e exigiu uma vantagem. Porque ele tinha o fim de obter essa vantagem. O fato de eu pagar ou não por esse resgate não é necessário para a configuração do delito. Então, por exemplo, a polícia faz buscas e encontra essa pessoa da minha família antes de eu efetuar esse pagamento. O delito se configurou da mesma forma. O agente vai responder pelo artigo 159 do Código Penal. Um outro exemplo, rapidamente, aqui, para a gente explicar o crime formal. Artigo 147, um crime muito comum, ameaçar alguém por palavra, escrito, gesto ou qualquer outro meio simbólico. O fato de eu ameaçar alguém já configura o delito. Não é necessário que aquela pessoa se sinta ameaçada ou que eu pratique o mal injusto e grave. Vejam, eu estou ameaçando alguém dizendo que eu vou lhe causar mal injusto e grave. Eu não preciso causar um mal injusto e grave, porque isso pode gerar um outro delito. Eu só estou ameaçando. Então, o fato de eu ameaçar, o fato de eu falar que vou fazer algo ruim contra aquela pessoa, já configura o delito. Eu não preciso efetivamente fazer. Vejam. Mas aí vocês vão me perguntar, ok, mas e se gerar o resultado naturalístico? E se aqui no sequestro eu pagar para aquela pessoa liberar alguém da minha família? Aí vai sim gerar o resultado naturalístico, então nós vamos ter uma conduta e vamos ter um resultado naturalístico. Mas ele não é necessário para que o crime se consume. Nós falamos que nesse caso ocorreu o exaurimento, o mero exaurimento. Ou seja, tudo que era possível fazer em relação àquele delito ocorreu, ok? Então, o crime formal, ele exige uma conduta para sua consumação. E se ocorrer o resultado naturalístico, é um mero exaurimento. Não é necessário que o crime se consuma. O que isso significa? O agente, o criminoso, vai responder pelo crime independente de gerar um resultado naturalístico. Independente de gerar o mal, de gerar o mal injusto e grave no caso de crime de ameaça, independente dele obter a vantagem no caso do artigo 159 do Código Penal. Vamos lá. Crime de mera conduta. No crime de mera conduta, nós nunca vamos ter resultado naturalístico. Ele não é necessário e nem é possível que ele ocorra. O crime de mera conduta, como o próprio nome diz, exige apenas uma conduta, uma mera conduta para sua consumação. Então, os exemplos que nós temos é o artigo 233 do Código Penal, que nos diz que praticar ato obsceno em local público ou aberto ou exposto ao público gera aí uma pena. Ou seja, o fato de eu simplesmente praticar o ato obsceno já configura o delito, já configura. Eu não vou ter nenhum resultado naturalístico, eu apenas pratiquei um ato obsceno. Se eu praticar alguma coisa posterior a isso, é uma outra coisa, é um outro delito. Aqui a gente está falando apenas em praticar um ato obsceno. O fato de eu praticar consuma o crime. Aqui não há hipótese de ocorrer um resultado naturalístico. Um outro exemplo é um exemplo que está na Lei 10.826, né, de 2003, que vai nos dizer, né, no seu artigo 14, né, que portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar,
acessório ou munição de uso permitido sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar gera aí uma pena. Percebam que, nesse caso aqui, nós não estamos falando em dar um tiro, em matar alguém, em lesionar alguém. Não, a gente apenas está falando na posse, na detenção, no fornecimento, no recebimento, no depósito de acessório ou munição de uso permitido. O fato de eu ter um acessório ou uma munição de uso permitido, desde que sem autorização e em desacordo com a determinação legal, já configura o delito. Vejam que aqui eu não consigo visualizar algo que poderia acontecer. Se eu, Karine, tiver na minha casa uma munição de uso permitido sem autorização, já configura o delito. Não importa se estava aqui em cima do meu guarda-roupa e nunca vai ser usado. Já configura o delito o delito previsto no artigo 14 da lei, né? Que seria o porte ilegal de arma de fogo, né? De uso permitido. Então, vejam, nesse caso aqui, eu não preciso de resultado naturalístico. Ou melhor, eu jamais vou ter resultado naturalístico. É uma simples conduta. Eu porto uma munição sem autorização ou em desacordo com a determinação legal. É uma simples conduta, uma mera conduta. Então, vejam, resumidamente, o crime material eu preciso de uma conduta e preciso de um resultado naturalístico para o delito se consumar. No crime formal, eu preciso de uma conduta e, com isso, eu já tenho a minha consumação. Só isso já gera a consumação. Mas pode ser que ocorra o resultado naturalístico, mas este é indispensável para a consumação. Ele pode ocorrer ou não. Se ocorrer, é o mero exaurimento do delito. Já no crime de mera conduta, eu nem falo em resultado naturalístico. Eu apenas tenho uma conduta e, através dessa conduta, eu tenho a consumação do delito. De forma geral, seria isso. Qualquer dúvida podem perguntar nos comentários. Lembrando que esse vídeo não tem objetivo de lucro ou algo do tipo. É apenas uma estudante de direito que está realizando um vídeo com o objetivo de auxiliar alguém, quem sabe, nos estudos. Muito obrigada.